Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Ministério Público já abriu 5 inquéritos ao Universo Espírito Santo. Os processos de crime podem aumentar agora para 6, com a auditoria forense, que já chegou às mãos da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público abriu já 5 investigações ao caso BES-GES e há ainda o caso Monte Branco, em que Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, foi constituído arguido. O Económico apurou que 2 destes processos de crime foram abertos no final do ano passado e estão relacionados com o esquema de financiamento alegadamente fraudulento do BES às empresas do grupo, bem como sobre uma empresa suspeita de funcionar como saco azul do GES para pagamentos não documentados. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal já recebeu a auditoria forense ao BES, que pode levar à abertura de um 6º inquérito. As investigações formais já iniciadas estão centradas em operações como o uso da sociedade suíça Eurofin para alegadamente desviar dinheiro do BES para o GES. Para além deste inquérito, também estão a ser investigados os fluxos financeiros associados à Espírito Santo Enterprise, suspeita de funcionar como um saco azul do grupo para pagamentos não documentados e por onde terão passado fundos provenientes de Angola. Nestes 2 inquéritos existem suspeitas de crimes de burla qualificada, falsificação de contabilidade, branqueamento de capitais, abuso de confiança e fraude fiscal. No DIAP decorre outra investigação, com base em suspeitas de falsificação de documentos e de abuso de confiança relacionadas com a gestão de carteiras de clientes do antigo BES. Os inquéritos em curso já levaram à constituição de pelo menos 4 arguidos: Isabela Almeida, ex-diretora financeira, António Soares, que estava ligado à administração do BES Vida, Francisco Machado da Cruz, contabilista do GES, e José Castela, controller financeiro do grupo. A Procuradoria-Geral da República também está a investigar o investimento de 900 milhões de euros da PT na Rio Forte. O colapso do BES levou a Procuradoria-Geral da República a criar uma equipa especial para investigar indícios criminais na gestão de Ricardo Salgado. O Banco de Portugal e a CMVM têm enviado documentação e diversas informações ao Ministério Público que estão na base de alguns dos inquéritos já abertos. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, António Gaspar e Mário Caldeira Dias. Muito obrigada a ambos pela presença neste Conselho Consultivo. E vamos inevitavelmente olhar para a auditoria forense ao BES, que revela que Ricardo Salgado desobedeceu 21 vezes ao Banco de Portugal, entre muitas outras conclusões. Fica perplexo com as conclusões desta auditoria? Não, isso no fundo, já se sabia que era assim, não é? Se a gente vir algumas dessas conclusões, por exemplo, o dinheiro no Panamá, a carta de conforto à Venezuela, a utilização dos dinheiros do Eurofin, a própria utilização dos dinheiros do Espírito Santo, do Seguro-Saúde, Seguro-Vida, perdão. Entretanto, a própria venda de retalho dos próprios clientes vai tudo ter ao mesmo sítio. Até a dívida da PT vai tudo ter ao mesmo sítio, que é a partir de certa altura o banco investiu tudo, todos os recursos que tinha e procurou todos os meios para salvar o Grupo Espírito Santo, portanto a parte empresarial. Isto é, a família pôs tudo no banco e todas as relações do banco ao serviço do seu grupo empresarial. Entretanto, o buraco era maior, era tão grande ou tão pouco, não conseguiu ser fechado e os engoliu a todos, não é? Mas, de facto, o que se nota na auditoria no fundo, essa tentativa desesperada para salvar o Grupo Espírito Santo. Mas mostra exatamente onde esteve a conduta lesiva e onde eventualmente esteve a conduta criminal houve formas de utilização das contas, por exemplo, houve formas de venda a retalho que não podia ter feito, houve formas de utilização de uma conta para pagar só aos seus clientes, mas pagava também a credores do Rio Forte e de outras empresas. Portanto, houve de facto ilegalidades conscientemente cometidas em relação às orientações que havia do Banco de Portugal. E o problema é sempre o mesmo, que ainda há pouco falávamos ali, se uma pessoa roubar, ou por exemplo, ainda agora vinha na notícia uma coisa extraordinária, uma pessoa que deva 30 euros à Brisa, corre o risco de ter N cartas todas ao mesmo tempo, já com o cálculo dos juros de demora, de 8 mil euros, 30 para 8 mil. Quer dizer, portanto, voltamos um pouco já ao tempo dos assaltos na floresta, não é? Uma pessoa corre o risco de ver a sua vida estragada porque ficou a dever uma portagem de 30 euros, não é? E há pessoas que lapidaram a confiança, as poupanças de milhares e milhares de famílias, mas que aparentemente podem pagar uma caução, podem pagar isto, mas vão alegremente gozar as suas reformas e o dinheiro que acumularam durante este período, não é? António Gaspar, fica surpreso com as conclusões da auditoria? Não, quer dizer, eu não fico surpreso. O que fico surpreso é
por apresentar o relatório, o relatório ser apresentado agora. Não faz sentido absolutamente nenhum, uma situação que já se passou há 9 meses, 8 meses, ou coisa que o valha, que haja digamos, uma conclusão da auditoria agora. Porque, pronto, eu estive na banca há muitos anos, e sei como é que isso funciona. Há as auditorias internas e depois há as auditorias externas, naturalmente, que podem acelerar, ou que já deviam ter, digamos, produzido o relatório que foi agora produzido há muito tempo. E depois olho para o Espírito Santo, olho para toda esta envolvente. E o que eu me recordo é o seguinte: eu olho para os pequenos acionistas, para os pequenos... Bom, podiam não ser acionistas, podiam não ser. Mas para os pequenos aforradores que puseram todo o dinheiro que tinham no Espírito Santo. Para eles não havia BES, não havia GES, não havia nada disso, não havia Rio Forte, não havia nada disso. Havia o Banco Espírito Santo. E que neste momento, grande parte deles, acionistas ou não, mas eram forradores, não têm nada. Quer dizer, tudo aquilo que eles tinham está, digamos, não sabem como. Provavelmente nunca vão ver esse dinheiro. E depois, paralelamente, vemos este relatório da auditoria forense, mas já havia indícios fortes, fortíssimos, se calhar alguns criminais e outros não criminais, mas muitos com dolo, outros se calhar sem dolo. Esses pequenos, digamos, aforradores, olham e veem que os principais responsáveis, ou pelo menos aqueles que estão indiciados nos vários relatórios como responsáveis por estas situações, não estão presos. Quer dizer, como é que é possível um banco falir? Porque há dois tipos de falências, não há aquela tipo de falência que nós sabemos que é por inaptidão das pessoas, que é por azelice, que é por nabice, por incompetência de quem está à frente das instituições, seja bancos, seja empresas. Mas depois há o tipo digamos, de insolvências e de falências, foi o caso do Banco Espírito Santo, que não é, a meu ver, claramente essa situação, porque as pessoas lá estavam, eram muito experientes, percebiam muito de banca, sabiam como é que se fazia banca há muitos anos. Aliás, a auditoria revela atos dolosos de gestão Exatamente, ruinosa. portanto, como é que é possível essas pessoas não estarem presas, quer dizer, preventivamente? Depois iria, digamos, o processo judicial, naturalmente, iria dizer se deviam de estar presos ou se deviam de ser condenados ou não. Mas eu recordo que hoje há muitas pessoas que estão presas preventivamente, ainda ontem, a propósito de uma situação anómala na Segurança Social, enfim, 3 ou 4 ou 5 funcionários que passavam certidões de não dívida à Segurança Social para as empresas poderem concorrer quando elas tinham dívidas à Segurança Social, estão presos preventivamente, quer dizer, por meio por 2 ou 3 ou 4 mil euros. Quer dizer, agora, uma situação destas, gravíssima, porque um banco deste não vai à falência. Mas nesse caso, terá a ver também com a conduta das pessoas. Pois, e não apenas pelos valores em causa. Sim, pois, exatamente, quer dizer, mas tudo o que aponta, e não aponta agora, aponta já há muito tempo, não é? Inclusive, por que razão é que o Banco de Portugal, em agosto passado, ou em julho passado, decidiu retirar o Ricardo Espírito Santo da administração do banco? Naturalmente não se faz isso assim, acordam hoje, não, vou tirar aquele da administração e vou lá por outros. Porque já tinham, com certeza, indícios fortíssimos, de que alguma coisa de grande gravidade se tinha passado, ou algumas coisas de grande gravidade. Portanto, eu ponho-me no papel dos outros forradores que não têm nada e que vêm, digamos, pilha-galinhas serem presos por 2 ou 3 ou 4 mil euros, e estão estas situações que não está ninguém na prisão preventivamente. Portanto, não cabe na cabeça de ninguém. E aqui toda a gente se recorda, e todos nós temos o exemplo do caso Madoff, quer dizer, em 90 dias foi feita a investigação, foi julgado e foi condenado. Portanto, aqui eu não percebo porque é que esta situação continua assim. Portanto, para mal de todos nós, quer dizer, não só daqueles que foram usados, mas, portanto, digamos, da consciência pública, da opinião pública, que não se revê de maneira nenhuma neste tipo de atitude comportamental. Com todos os conflitos de interesse que havia entre BES e GES, parece-lhe que Carlos Costa não devia ter confiado em Ricardo Salgado e que até o Banco de Portugal deveria ter eventualmente sido mais intrusivo neste caso? Pois parece que sim, mesmo agora, à medida que as coisas foram sabendo, parece que havia mesmo já cartas do princípio da década de 2002, 2003, em que muitas dessas irregularidades, é óbvio que também perante o Banco de Portugal há aqui um problema que é o seguinte: o banco tinha um peso demasiado importante no sistema financeiro português, inclusivamente o próprio Grupo Espírito Santo tinha um peso, em termos económicos e em muitos setores de atividade, verdadeiramente significativo. Portanto, é natural que os responsáveis, ao tomar este tipo de decisões ou avançar para certas matérias, procurem avaliar todo esse conjunto de riscos, e essas decisões são complexas, sem que ser tomadas com dificuldades. Mas a ideia que o Banco de Portugal sempre deixou, de facto, é que andava sempre atrás do prejuízo, eram sempre surpreendidos,
e tiveram um comportamento muito errático ao longo deste processo todo. É óbvio que, quando chegou a este ponto, como o próprio António disse, já muita coisa sabia e atuou-se quase em última instância, não é? Portanto, devia ter sido mais rápido também, na sua opinião. Devia ter sido mais rápido, embora julgar as coisas sempre a posteriori é sempre complicado. Mas o próprio Banco de Portugal tem tido posições provavelmente até frágeis nesta questão agora das pessoas lesadas, o conflito com a CMVM. Portanto, o Banco de Portugal dá a ideia que, não, pelo menos aparentemente, não esteve à altura da importância do tipo de problema que tinha pela frente. Portanto, o regulador hesitou. No próprio Salgado também havia, ainda era um homem muito poderoso na altura, e havia também alguma consciência, consciência não, havia a presunção da sua impunidade, não é? E agiu sempre como se jamais alguém se atrevesse a pô-lo em causa e a destruir um banco, que era o banco dele, e a importância que ele tinha em toda a sociedade. É fácil julgar as coisas a posteriori, mas a ideia que de facto fica é que o Banco de Portugal não terá estado à altura do tipo de problema que tinha pela frente. António, parece-lhe que o Banco de Portugal deveria ter sido também mais agressivo? Sim, absolutamente. Quer dizer, hoje, enfim, o tempo é melhor, digamos, o que nós temos melhor para fazer um julgamento mais assertivo, não é? Mas, de facto, o Banco de Portugal, acho que em certos e determinados contextos, atuou de uma forma ao ralenti. Portanto, acho que devia ter acelerado muito mais um conjunto de procedimentos tendentes a apurar uma certa verdade, que era aquilo que, no final de contas, agora, com a auditoria forense. E volto a sublinhar, eu não percebo porque é que o Banco de Portugal pediu uma auditoria forense que já devia ter pedido há muito tempo, quer dizer, sob som de ontem à noite... Só agora foi entregue ao Ministério Público. Exatamente, sob som de ontem à noite, só ontem foi entregue ao Ministério Público. Não se percebe porque é que o Banco de Portugal não fez isso logo muito mais cedo, quando já havia fortes indícios, há muito tempo, se calhar há 2 ou 3 anos, ou 4, de que haviam coisas que não estavam a correr bem. Pronto, não se pensava, se calhar, que fosse com esta dimensão. Agora, eu não percebo, havendo 2 auditorias, às vezes até há 3. Há uma auditoria externa, há uma externa, há uma interna, e há uma outra que pode ser pedido, digamos, para confrontar, às vezes, algumas discrepâncias que existem entre as duas, pelo próprio banco, não é? Também é externa? Sim, também é externa, exatamente. Portanto, às vezes há ali discrepâncias e as instituições financeiras, não só bancos, mas, portanto, as leasings, as SFACs, portanto, essas instituições muitas vezes pedem uma terceira opinião, porque às vezes há ali, digamos, algumas conclusões que não são claras nem para um lado nem para o outro, então pede-se sempre, às vezes, em certos casos, uma terceira para clarear a situação. Portanto, o Banco de Portugal, de facto, andou, errático, andou para trás e para a frente, não sabia bem o que havia de fazer em certos determinados contextos. Ainda agora, por exemplo, andam a descartar culpas da CMVM para o Banco de Portugal e do Banco de Portugal para a CMVM. Na sua opinião, quem é que tem a culpa? Ou a responsabilidade? Não, quer dizer, vamos lá ver, o regulador do setor é o Banco de Portugal. E não podemos fugir. É o regulador do setor. E para mim, acho que em termos... A CMVM tem culpas, porquê? Porque eram empresas cotadas. Pronto. Nesse aspecto tem culpas, quer dizer, tem responsabilidade, não digo culpas, tem responsabilidade porque é uma empresa cotada. Agora, além de ser empresa cotada, é uma empresa que tem um regulador único que é o Banco de Portugal. Portanto, eu acho que o Banco de Portugal tem muito mais responsabilidade nas situações de crise que existam no setor financeiro do que a CMVM em empresas do setor financeiro que estejam cotadas em bolsa. Portanto, e aí é que eu digo que o Banco de Portugal foi, em certos determinados momentos, não foi tão célere como devia de ser, não foi tão acutilante como devia de ser, e andou-se ali um certo tempo. Por exemplo, eu também não percebo, houve um administrador do Banco de Portugal que foi afastado, que era o responsável pela supervisão, foi afastado da supervisão. Porquê que não afastaram da administração do Banco de Portugal? Portanto, reconheceram que ele teve culpas e que a supervisão, que é uma das grandes tarefas mestras hoje dos bancos centrais, não foi competentemente dirigida. E então afastaram esse senhor e tiraram-lhe o pelouro da supervisão. Porquê que não o afastaram da administração do Banco de Portugal? Porquê que continua na administração do Banco de Portugal com outros pelouros? Quer dizer, nas empresas, é assim que essa pessoa é incompetente, na casa que seja incompetente, enfim, em A, matéria A, e seja na matéria B. Mas se é incompetente, ao mais alto nível, num certo determinado, digamos, contexto que lhe está atribuído, uma certa determinada responsabilidade que lhe está atribuída, não vão experimentar se essa pessoa pode ser competente notado ou não. É assim que funciona nas empresas. Foi incompetente ali, pronto, vamos fazer contas, vai-se embora e acabou. Portanto, eu não percebo porque é que o Banco de Portugal ainda continua, com uma pessoa que foi afastada da supervisão, ainda continua, portanto, com essa pessoa na administração do Banco de Portugal. Mário, partilha desta opinião? Não, quer dizer, a partir de facto, a partir dessa altura, o banco, aquilo que temos
e concordo plenamente com aquilo que disse o António Gaspar, porque o Banco de Portugal, quer dizer, pelo menos aparentemente, haverá sempre nuances, informações que nós não temos do lado de fora, mas aparentemente havia informações que descurou, não lhes deu importância suficiente. Mas pela auditoria percebe-se que deu ordens específicas, mas depois não foi capaz de monitorizar. Pronto, no fundo, aquilo na economia chama-se isto a captura dos reguladores, não é? Que muitas vezes o regulado são pessoas tão importantes, com tanto peso, com tanta influência, que o regulador pode pouco perante os regulados. E esse fenómeno de captura existe hoje em muitas empresas portuguesas, no domínio da eletricidade e outras, com a própria EDP, em que o próprio regulador é muitas vezes impotente para impor determinado tipo de orientações e chegar à prática e fazê-las cumprir, dado o poder, a capacidade, a influência que o regulado tem sobre eles. É nitidamente o caso do Banco Espírito Santo, não é? Portanto, de facto, naquela altura, e quando ainda o próprio Ricardo Salgado era presidente do banco e o grupo GES ainda existia, provavelmente o Banco de Portugal não teria capacidade ou força para o submeter às suas orientações. E prova-se mais uma vez duas coisas. Quem quer enganar o regulador engana e que o Ricardo Salgado o fez deliberadamente. Isso é preocupante. É preocupante. É preocupante porque sobretudo num setor em que a responsabilidade social da empresa, o setor financeiro é de tal forma importante e pesado no funcionamento da sociedade e da economia, que a responsabilidade social do setor financeiro, em vez de se comportarem como vulgares ladrões ecos, não é? Porque no fundo o espírito era esse, devia ser exigido deles um nível de responsabilidade social absolutamente muito mais elevado que qualquer outra empresa ou qualquer outro setor de atividade. Mas no fundo comportaram-se como meliantes, não é? Foi isso que aconteceu. Meliantes ou bandidos até, não é? Pegando aqui nesta questão de que o regulador pode ser enganado, os clientes que supostamente se sentem protegidos pelo regulador têm casos para desconfiar. Pois, é verdade. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu estou de acordo com o que o Mário disse. Agora, o regulador pode ser enganado, quer dizer, não é bem assim. Porque se o regulador mandar fazer uma auditoria de 6 em 6 meses, acredito que possa ser enganado. Agora, o regulador pode entrar quando quiser em qualquer instituição por ele regulada, quer seja uma SFAC, quer seja um banco, quer seja uma leasing, sem avisar, primeiro. Há dois tipos de intervenção. Aquelas que avisam, olha, daqui a 15 dias vou lá. Reservam-me uma sala, vão ter 2 pessoas e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu fui colocado perante essa situação variedíssimas vezes. Mas também aparecem-me lá às 8h30 da manhã, não é? Olha, nós somos do Banco de Portugal, vamos fazer uma auditoria. Eu não sei, não avisaram. É como aquilo de inspeção de trabalho, quer dizer, avisam sempre, a inspeção de trabalho vai amanhã. Portanto, para não estar ninguém de que eles não têm, digamos, a isenção de horário para não estarem lá para não serem apanhados. Portanto, se o regulador tivesse verdadeiramente e tivesse a astúcia e percebesse que havia por trás já de um certo determinado regulado, neste caso o Banco Espírito Santo, situações que podiam ser do dolo, situações que podiam ser, compaginando a gravidade que depois vieram compaginar, que poderiam ter essa gravidade. Então, havia sempre formas expeditas de controlar a situação. Mandavam para lá, digamos, durante um certo determinado momento, mandavam para lá inspeções, auditorias do Banco de Portugal, a miúda. Quer dizer, agora vamos dizer, apanhavam todas as situações, todas, não apanhavam todas as situações. Agora, grande parte destas situações acabavam por os apanhar. Porquê? Porque começavam a falar com este, com outro e com outro, e começavam a cruzar opiniões e informação. Porque fazer auditoria não é só chegar lá e dizer assim, olha, por exemplo, a auditoria do crédito, a auditoria da internacional, a auditoria da nacional, olha, traga-me os dossiês tal, que quer ver se os dossiers estão em conformidade com aquilo que a lei das instituições de crédito consagra. Não é só isso. É também falar com as pessoas e perceber e cruzar um conjunto de informação para perceber exatamente, se já há suspeitas, não é? Se já há suspeitas, para perceber exatamente o que se passa no banco. Mas só agora é que eles estão a descobrir mais algumas coisas, porque há uma obrigatoriedade, ou pelo menos há condicionantes para que haja a regulação de depósitos internacionais, fluxos financeiros internacionais, porque havia muitas sociedades fora do país depois e muitos esquemas que permitiam esconder esse tipo de coisas, não é? E, portanto, mesmo que o regulador tenha esse tipo de atitudes, portanto, uma atuação deliberada e consciente nesta perspectiva, que envolvia a cooperação de muitos agentes e muitas empresas e offshores colocados lá fora, quer dizer, não é fácil a partir de uma auditoria descobri-los todos, não é? Mas há uma outra coisa que se deve dizer sem receio das palavras, não é? Que a forma como na própria Comissão de Inquérito tem vindo a lume o conhecimento de todos, tudo, e a conivência que usaram, quer dizer, parece que estamos perante uma associação de malfeitores, não é? E como é que olha para o cruzamento de informações a que se tem assistido na Comissão de Inquérito? Mas vamos lá ver uma coisa.
Essa informação toda que estava a referir, é verdade, que talvez fosse um bocado difícil, mas o que é facto é que quando se olha para um grupo, olha-se para o perímetro de consolidação desse grupo. E ali estão todas as empresas. Estão todas as empresas que fazem parte do perímetro de consolidação. Algumas não na área financeira. Erradamente, e um dos bancos que costumava muito fazer isso era o BPN, que consolidava na área financeira empresas que não eram da área financeira. E foi várias vezes chamado a atenção para o Banco de Portugal que não podia fazer isso. Bom, no caso do Banco Espírito Santo também há ali empresas financeiras e não financeiras. E que se calhar que algumas consolidavam erradamente no perímetro financeiro. Mas mesmo aquelas que não consolidassem dentro do perímetro financeiro, que era aquela que o regulador tinha a obrigação de ver, o regulador também tinha a obrigação de ver que eram empresas que, embora não consolidando, digamos, na atividade financeira, tinham ramificações com a atividade financeira. E tinha a obrigação, o regulador também, a meu ver, de perceber até onde é que essas empresas que não consolidavam na área financeira tinham influência depois na área financeira. Portanto, isto não aconteceu. Portanto, não aconteceu porquê? Por falta de capacidade que faz a regulação. Se pode esconder sempre alguma coisa, pode esconder tudo. Quer dizer, pode esconder tudo, não. Pode esconder sempre alguma coisa. Agora, esconder-se a parte de leão, esconder-se o corpo todo, acredito que não fosse possível. Agora, esconder-se um braço ou esconder-se uma mão... Se o regulador pedisse informações a empresas sediadas na Suíça, não era dada, só agora recentemente é que começaram a ser fornecidas. Temos muito pouco tempo e não queria deixar de ouvir a vossa opinião sobre a questão das dívidas de Passos Coelho à Segurança Social. Mário Caldeira diz. O Passos Coelho é um pouco vítima dele próprio, não é? Na seguinte, por aquilo que ele fez na altura e depois pagou e, portanto, arranjou alguns argumentos, de facto foi numa altura em que provavelmente isso era muito vulgar acontecer e as pessoas tinham pouco dinheiro e eu acredito que ele também pudesse na altura ter pouco dinheiro e depois pagava a multa, quer dizer, nada seria extraordinário se não fosse o primeiro chegasse a primeiro-ministro. E se não fosse o primeiro-ministro que inaugurou uma relação da autoridade tributária com os portugueses absolutamente selvagem, não é? Quase. Em muitos casos, as finanças são o único organismo que, quer dizer, independentemente da Constituição, consegue alterar a questão do ónus da prova. Quer dizer, se as finanças mandaram uma carta para pagar e uma penhora... O contribuinte é que tem que fazer a prova. O contribuinte é que tem que fazer a prova, portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária. Nós, de surpresa, podemos ficar muitas vezes sem... Este caso que eu citei há pouco das portagens. Nós devemos 30 euros à Brisa e depois recebemos uma carta das finanças a que devemos 8 mil euros. E temos assistido a casos de penhoras que não lembram a ninguém. Absolutamente incríveis. Portanto, o problema do Passos Coelho e que as pessoas olham e dizem assim, então, afinal, isto é só para nós, não é? Ele não era bem... Ou estávamos a fazer aquilo que ele próprio não aplicou a ele próprio. Quer dizer, este é que é o problema e é uma situação de grande fragilidade. A outra coisa que as pessoas comparam é esta dureza do sistema fiscal comparada com uma relativa condescendência quando se trata destes casos. O Ricardo Salgado esqueceu-se de 14 mil milhões porque era uma prenda. Depois pagou atrasado não sei quanto. As pessoas trouxeram os capitais, fica tudo perdoado e pagaram 4%. Quer dizer, este tipo de generosidade em relação às pessoas mais poderosas e com mais dinheiro e as pessoas depois que podem ver uma casa penhorada por causa de verem 100 euros às finanças, é isso que põe o Passos Coelho em situação difícil. Bom, e ontem ouvia-se casos de alimentos penhorados a associações, tudo enfim, isso, não é? Portanto, o Passos de Coelho, caridade. no fundo, é vítima das circunstâncias que criou. Mas António Gaspar. Isso acho que não pode ser. Já ouvi esta manhã uma informação do advogado, como é a própria, digamos, o próprio métier da instituição, acho que não pode penhorar os bens que eram para dar a outros, não é? Portanto, a alimentação que é para dar a outras pessoas. Sobre o Passos Coelho. O Passos Coelho é um exemplo de milhares de portugueses, não é? Portanto, que num certo determinado momento, ou por desleixo, ou porque não tinham dinheiro para pagar, aliás, acho que Passos Coelho já veio reconhecer que, pronto, umas vezes esquecimento, outras vezes não tinha mesmo dinheiro. Mas também há muitas outras pessoas que não têm dinheiro para pagar e que... é verdade, é verdade. Agora, Passos Coelho nunca pensou, se calhar, nunca pensou nessa altura que fosse Primeiro-Ministro mais tarde, não é? Portanto, era um português anónimo, não era bem anónimo, porque ele já era conhecido, não era? Tinha sido deputado, mas quer dizer... Mas isso não o iliba de nada, pagar. Não, mas não é desculpa nada, não tem desculpa absolutamente nenhuma, tal como os outros portugueses que incorrem também no mesmo tipo de situação exatamente igual a ele, devem ser tratados exatamente da mesma forma. Agora, ele tem uma situação especial, porque ele é Primeiro-Ministro, ele tem uma máquina fiscal, como o Marta estava a dizer muito bem, quer dizer, que é... digamos que é redutora, portanto, relativamente aos contribuintes, portanto, por meia dúzia de euros penhora-se a casa e o vencimento e as reformas e mais não sei o quê, quer dizer, portanto, e ele agora está um bocado, digamos, está um bocado involucrado neste tipo de situação, que
claramente o prejudica, não é? Claramente o prejudica, mas eu penso que isto é a espuma dos dias, portanto, isto daqui a mais 3 ou 4 dias já ninguém se lembra nada disto, porque entretanto aparece um outro caso qualquer, isto passa tudo. É evidente que neste momento, em termos políticos, há partidos que se querem aproveitar disto e, pronto, e não há, a meu ver, não vê mal nenhum ao mundo, porque é mesmo assim política, não é? Portanto, que se querem aproveitar destas situações. Não situações. esquecer que o António Vitorino se demitiu por uma acusação de Sim, não ter pago a CISA e que se veio a provar que era falso. Sim, é verdade. Mas há outros que, pronto, que impendem sobre eles gravíssimas situações, que não só não se demitem, como continuam a mesma e têm que continuar. Portanto, isso agora depende, já também depende da consciência de cada um, não é? Portanto, eu acho que isto é mau para ele, não é mau para ele, mas não passa disto, quer dizer, portanto, em termos de prejudicá-lo ou não relativamente às eleições que vêm daqui a uns meses, penso que isso é espuma dos dias, daqui a 4 ou 5 dias nisto. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.